Nós vemos aqui Paulo alterando um pouco o tom das suas palavras. Até o capítulo 9, Paulo fala de modo moderado, equilibrado, se dirige aos irmãos falando sobre seu relacionamento. Nos capítulos 8 e 9, falando sobre a questão da contribuição. Mas quando chega no capítulo 10, Paulo, como eu disse, altera o tom. E ele passa a falar na primeira pessoa. E eu mesmo, Paulo. Porque agora Paulo vai fazer uma defesa acerca da sua autoridade apostólica. Nos versículos 1 e 2, nós vemos que Paulo suplicou para que não fosse necessário um maior rigor para com alguns da igreja. Esses alguns eram quem? Aquele grupo dos chamados pseudo-apóstolos ou falsos apóstolos, que estavam dentro da igreja incentivando alguns irmãos contra Paulo. Os irmãos podem se assentar, nós vamos fazendo a leitura paulatinamente. Então, esse grupo era um grupo que se levantou contra Paulo no seio da igreja de Corinto, e o intuito do grupo era descredibilizar Paulo enquanto apóstolo. Então nós temos isso no versículo 1 e 2, Paulo, de certo modo, querendo evitar um confronto com eles. Paulo acreditava que havia um caminho mais excelente para resolver o embate entre ele e esse grupo de alguns. E qual era o caminho mais excelente? O do arrependimento. Que estes se arrependessem, mudassem sua perspectiva, sua forma de ver e tratar as coisas. Se o fizessem, eles evitariam esse confronto com Paulo. Mas caso decidissem não fazê-lo, Paulo também demonstrou estar pronto a ir a eles com todo o rigor. Nós vimos nos versículos 3 ao 6 que Paulo fala das armas da sua milícia. Milícia é combate, é luta, é batalha. Porque estes alguns também acusavam Paulo de lutar com armas carnais. A primeira acusação contra Paulo era qual? Ele é um homem que, por carta, é severo, é ousado, é rigoroso, mas presencialmente ele é uma seda. Ele é calmo, sereno e tranquilo, mas por carta é ousado. Era duro, severo. Esta era a primeira acusação. A segunda acusação é esta, que nós temos dos versículos 3 a 6, onde eles dizem que Paulo estava se valendo de recursos carnais na sua luta. E ele diz que, embora andando na carne, isto é, no corpo, as armas não eram carnais. Pelo contrário, as armas da sua milícia eram poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Então ele reconhece que a natureza da sua guerra era espiritual. Portanto, as armas da sua milícia também eram espirituais. Paulo não lutava usando ferramentas nem armas da carne, assim como não lutava contra a carne. Nós falamos muito sobre contra o que Paulo lutava. Ele lutava contra estruturas robustas de pensamento. E ele expressa isso através dos chamados, ou melhor, usando os sofismas como exemplo. Algumas versões traz vãs filosofias, outras versões traz conselhos. O que Paulo está, na verdade, mostrando é que a sua luta se dava nessa dimensão, na dimensão onde ele lutava com armas espirituais contra as fortalezas que Satanás construiu na mente das pessoas. Eu me lembro que nós gastamos um tempo considerável falando sobre isso. E ele também diz que essas fortalezas estão construídas na arrogância ou na altivez. Isso refere-se a qualquer sistema antibíblico de pensamento, sistema exaltado como verdade. No versículo 7, Paulo encoraja os coríntios a compararem o seu perfil com o perfil dos falsos mestres, porque este seria o caminho para descobrir a verdade entre ele
e eles, entre Paulo e os falsos ensinadores. Versículos 8 a 9, Paulo demonstra orgulho da sua autoridade apostólica, porque ele declarou utilizar esta autoridade não para destruir a igreja, mas para edificá-la. Ele primeiro se mostra orgulhoso por ter recebido essa autoridade de Cristo. Ele diz, foi o Senhor quem lhe outorgou essa autoridade. E segundo, ele se orgulha porque, como eu disse, ele usava a autoridade não para destruir a igreja, mas para edificá-la. Diferentemente dos falsos apóstolos, que usavam uma suposta autoridade, não para edificar a igreja, mas para destruí-la. Quando Paulo, enquanto autoridade apostólica, escrevia a sua carta, ele também fala sobre isso, ele não o fazia com a intenção de amedrontá-los, não era este o intuito. Apesar de acusarem ele disso, não era este o intuito. Não era para amedrontar, não era para agredir verbalmente ou por carta a ninguém, mas era simplesmente cumprir algum propósito de edificação ou de norteamento. Paulo até relutava muito em ser duro nas cartas. Ele fazia de tudo para que não fosse necessário, mas quando necessário, ele também não poderia ou não podia se esquivar da responsabilidade. Paulo preferia ir a eles em amor do que com vara. E nos versículos 10 e 11, que foram os últimos da semana passada, nós temos os falsos apóstolos como maldizentes, e não respeitando Paulo como apóstolo. No versículo 10, que nós lemos na semana passada, os falsos apóstolos voltam a menosprezar Paulo. Na verdade, voltam a menosprezar a presença física de Paulo. Eles disseram, as cartas dele são duras e exigentes, contudo, ele pessoalmente não impressiona. E sua pregação é desprezível. Eles estão dizendo que a presença física de Paulo é fraca. Ele não era um homem forte de presença. Tá? Versículo 11, Paulo demonstrou aos falsos apóstolos estar disposto a ir pessoalmente a eles, tá? A ser, pessoalmente o que ele era por cartas. Ou seja, ele estava pronto a ser duro e severo presencialmente, como ele era por cartas. Considerem tais pessoas que aquilo que somos em carta quando estamos distantes, seremos em atitudes quando estivermos presentes. Apenas ressaltando o fato de que Paulo queria evitar isso. Ele queria ter de evitar esse rigor presencial. Mas, caso aquelas pessoas não se arrependessem, infelizmente esse seria o caminho. Vamos ler o versículo 12, nós vamos a partir daqui hoje. Pois não ousamos igualar-nos ou comparar-nos com alguns que se recomendam a si mesmos. Entretanto, estes, medindo-se e comparando-se entre si, demonstram quão faltos de sabedoria são. O que Paulo está revelando aqui é que os falsos apóstolos, na verdade, estavam à procura de quê? De autoglorificação. Mas Paulo não estava à procura disso. Então, no versículo 12, ele revelou que no enfrentamento contra esses falsos apóstolos, no enfrentamento direto contra eles, Paulo se recusaria a julgar o mesmo jogo deles. Porque eles demonstravam insensatez, tolice, falta de sabedoria, quando se autorrecomendavam, quando se mediam uns com os outros e comparavam-se uns com os outros, com que intuito? Para ver quem era o melhor. Qualquer disputa nesse nível revela insensatez, viu, queridos? Fica a dica de Paulo aqui. Fica a dica do apóstolo Paulo. Qualquer tipo de disputa nesse nível não revela sabedoria, revela insensatez. Nós não temos de, na igreja, nos medir uns com os outros, olharmos uns para os outros para sabermos quem é o melhor, porque nós não estamos procurando glória pessoal. Nós não estamos procurando autopromoção.
Nós não estamos procurando autoglorificação. Então, quem se dá a isso está fazendo o jogo de Satanás e não o jogo de Deus. Ok? Eles estavam procurando glória pessoal, queriam destaque, queriam glória, queriam honra, queriam nome, queriam prestígio, queriam posição dentro da igreja. Mas Paulo não estava atrás disso. Qual era o grande objetivo do apóstolo Paulo? Edificar a igreja como? Realizando corretamente o seu trabalho, o seu ministério, a sua função. Eu não tenho de me gloriar em absolutamente nada. Ele chegou a dizer isso. O que eu tenho de fazer é cumprir todo o meu chamado, toda a missão, todo o ministério que Deus me confiou. Versículos 13 e 14, Paulo se gloriava na esfera daquilo que Deus lhe confiou. Vamos ler. Nós, porém, não nos orgulharemos além do limite adequado, porque os falsos obreiros, falsos apóstolos, estavam dispostos a se orgulhar além da medida. Mas ele diz, não nos orgulharemos além do limite adequado, mas limitaremos nosso gloriar ao âmbito da ação que Deus mesmo nos confiou, o qual vos alcança, inclusive. Versículo 14, com certeza não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como se não tivéssemos chegado até vós, porquanto vos alcançamos com o evangelho de Cristo. A estratégia de Paulo era diferente da estratégia dos falsos apóstolos. Como eu disse, eles gostavam de gloriar-se a partir de critérios humanos. Um se comparando com o outro, um se medindo com o outro, usando critérios que são dessa esfera, a esfera do natural. Mas Paulo procura mostrar que os critérios que ele usa para se gloriar são os critérios de Deus. Ele não se gloria na esfera dos homens, que ostentam oratória, que ostentam conhecimento, que ostentam sabedoria humana, mas ele se restringe a se gloriar na esfera daquilo que Deus lhe confiou por sua graça. Amém? E que, inclusive, alcançou os seus opositores. Do que Paulo se orgulhava? Em ter sido chamado por Deus mesmo sem mérito. Se orgulhava em ter recebido do Senhor uma mensagem que é como tesouro no vaso de barro. A mensagem é excepcional. Mas o invólucro da mensagem é frágil, é simples, é pequeno, é tacanho, é limitado. Ele se orgulhava disso. Ele não se orgulhava em ser aquele que melhor se valia dos recursos da oratória, como eu disse. Os falsos apóstolos, eles se orgulhavam disso. Nós temos a retórica dos filósofos. Nós temos a retórica dos principais pensadores. Paulo não tem retórica nenhuma. Paulo não tem oratória eloquente. Era disso que eles acusavam Paulo. Por isso diziam que a sua presença física era pouco impressionante. Mas por quê? Será que Paulo não tinha capacidade de se valer dessas técnicas? Será que ele não tinha conhecimento suficiente para se valer de todo o expediente deles, também na obra do Evangelho, na obra de Cristo? É claro que ele tinha competência. Mas ele mesmo disse que decidiu se esvaziar dessas coisas. Ele decidiu levar o Evangelho, não no poder do seu próprio conhecimento, da sua capacidade de retórica e oratória. Ele decidiu pregar o Evangelho no poder de Deus. Para quê? Para que a glória fosse de Deus e a fé deles não se apoiasse nos homens. Então, ele decidiu se esvaziar disso. Não é porque não era competente para usar a melhor retórica. Não é porque não era competente para ter o melhor dos vocabulários e expor o mais profundo dos conhecimentos. Ele tinha capacidade. Mas ele não o fazia porque ele não tinha o intuito de que as pessoas o admirassem por isso. Até porque ele não buscava uma admiração das pessoas. Ele buscava a conversão das pessoas e que elas, convertendo-se, admirassem a Deus. Esse era o intuito do apóstolo Paulo. Eles, então, não entenderam que Paulo, na qualidade desse servo que se gloriava não na esfera daquilo que os falsos apóstolos se gloriavam, eles acabaram também colhendo o fruto disso. Os próprios opositores, inclusive eles. Inclusive eles foram alcançados pelo evangelho pregado por Paulo. Na esfera daquilo que Deus confiou a ele, Paulo recusou o sucesso para ser excelente. Recusou o sucesso
para ser excelente. Ele trabalhou para cumprir tudo o que Deus esperava dele, não para cumprir o que alguns esperavam dele. Isso é muito importante, irmãos. Isso serve de uma lição muito grande. Nós precisamos, na igreja, decidir a quem nós iremos agradar, a Deus ou às pessoas. Se seremos pessoas de sucesso ou pessoas excelentes. Porque, às vezes, as duas coisas não conseguem acontecer ao mesmo tempo. Nós precisamos lutar para agradar o nosso Deus. Devemos nos gloriar na obediência. Devemos nos gloriar em fazer exatamente aquilo para o que Deus nos chamou, mesmo que isso custe o desagrado de alguns. Porque alguns farão conosco ao longo da vida o que fizeram com o apóstolo Paulo. O acusarão de N coisas. Procurarão manchar a sua reputação, diminuir o seu poder, o seu potencial, a sua capacidade. Mas nós temos de escolher agradar ao Senhor, mesmo que na esfera do natural nós tenhamos pessoas, nós tenhamos alguns que estão querendo colocar em xeque aquilo que Deus nos deu para fazer. O importante é agradar a Deus. Pedro disse, importa a nós agradar a quem? A Deus e não aos homens. Versículos 15 e 16, Paulo, diferentemente dos falsos apóstolos, não se orgulhava dos trabalhos alheios. Primeiro, Paulo não se orgulhava na esfera do natural. Ele se orgulhava na esfera daquilo que Deus havia lhe confiado. Segundo, ele também não se orgulhava de trabalhos alheios. Versículos 15 e 16. Portanto, não é surpresa alguma que seus serviçais... E da mesma forma, não caminharemos além de nossos limites, orgulhando-nos de trabalhos que outros realizaram. Pelo contrário, nossa esperança é que, à medida que for desenvolvendo a fé que habita em vós, semelhantemente nosso ministério se estabeleça ainda mais em vosso meio, ou ainda em vosso meio, para que assim nos seja possível pregar o evangelho nas regiões que estão além de vós, sem nos vangloriarmos em campo de atuação de outro. É interessante, irmãos, que tem gente que é especialista em se orgulhar de um trabalho que não fez. Na hora de fazer o trabalho, não faz, mas na hora de colher os resultados, é como se tivesse feito. E Paulo está dizendo que, diferentemente dos falsos obreiros que ficavam tentando colher onde não plantavam, que estavam tentando se orgulhar de trabalhos que não realizavam, ele, Paulo, se restringia a se orgulhar apenas do que ele efetivamente havia feito. Os falsos apóstolos se orgulhavam do trabalho dos outros, como se eles tivessem realizado, mas Paulo se orgulhava pelos próprios trabalhos. O trabalho de Paulo entre os coríntios, do qual ele se orgulhava, era o trabalho que ele próprio realizou entre eles. Então, o trabalho do qual Paulo se orgulhava era do próprio trabalho, do trabalho que ele realizou entre eles. E sua esperança em relação a estes que foram alvos do seu trabalho, qual era? Era que eles fossem se desenvolvendo na fé, para que assim o evangelho pudesse alcançar outras regiões, onde ninguém estivesse trabalhando. Essa é uma característica fenomenal do apóstolo Paulo. Se já tinha gente semeando nesse campo, ele usava outro campo. Se já havia servos de Deus fazendo uma obra aqui, ele não se empenhava no mesmo lugar. Para dar amplitude à promoção do evangelho, ele operava em campo onde ninguém estava trabalhando. Que é o que muita gente hoje não quer fazer. As pessoas querem trabalhar num campo que já está sendo trabalhado. Os irmãos estão me entendendo? Por que ninguém quer ir para uma tribo indígena que está lá no meio do Amazonas? Ou para a Índia, em lugares onde o evangelho ainda não chegou? Ou nos países da chamada janela 10x40, que agora mudou, não é 10x40, né? É outra medida, né? Outra latitude e longitude agora, mas representam as nações pouco alcançadas ou nada alcançadas. Estes são campos onde ninguém realizou nenhum trabalho. Por que não focar o trabalho nesses lugares? E deixar quem já está trabalhando em determinados campos continuarem trabalhando nestes campos?
Isso dá mais amplitude, como eu disse. Isso aumenta o nosso poder de alcance, de expansão do reino de Deus, quando cada um fica no campo onde foi chamado para trabalhar e sem um ficar tentando trabalhar em cima do campo do outro, para, ao final, colher um resultado daquilo que não fez. Nós temos que tomar esse cuidado. Paulo tinha esse cuidado. Se orgulhava apenas daquilo que ele fez enquanto servo do Senhor. Versículos 17 e 18. Paulo exortou os apóstolos, os falsos apóstolos, a não se vangloriarem. Versículos 17 e 18. Apesar de tudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Porquanto, quem se vangloria não será aprovado, mas sim aquele a quem o Senhor recomenda. Paulo, apesar de toda a oposição dos falsos apóstolos, ainda dirige a eles um importante conselho. Que eles não deveriam se gloriar ou vangloriar, gloriar-se a si mesmo. Quem tiver de se gloriar, glorie-se no Senhor. No Senhor. Quando nós fizermos qualquer trabalho para Deus e o trabalho for bem sucedido, que possamos nos gloriar em Deus, que foi quem nos deu condições de realizar aquele trabalho. Porque nunca será por nós, irmãos, no sentido de que nunca será por nossas forças, por nossa capacidade, por nossa competência. Tem muita gente estagnada dentro da igreja porque está dizendo, eu não sou capaz. Que bom que você sabe disso. Mas não depende da sua capacidade, depende da sua prontidão. Deus me chamou para cumprir uma obra. Eu vou cumprir, mesmo não sendo capaz, porque quem faz através de mim é Deus, e a glória será de Deus. Eu me glorio no Senhor. Não na minha capacidade, não na minha força. Os falsos apóstolos, eles se enalteciam e se vangloriavam. Nós somos os melhores. Por quê? Porque nós somos os mais inteligentes. Nós somos os melhores. Por quê? Porque nós temos o domínio do conhecimento, da retórica, do pensamento. Tudo o que acontece, acontece graças a nós. E não graças a Deus. E não para a glória de Deus. Este era o problema dos falsos apóstolos. E Paulo está dizendo que aquele que se recomenda, ele não será aprovado pelo Senhor. Será aprovado apenas aqueles a quem o Senhor recomenda. Entendido o capítulo 10, queridos? Nós vamos começar o 11. Estamos andando um pouco mais rápido, porque eu gostaria de conseguir terminar o capítulo 11 também, que é um pouco maior do que o capítulo 10. No capítulo 11, nós temos 3 divisões aqui que nós iremos tratar sobre elas. O sentimento de Paulo para com a igreja e a sua advertência quanto à estratégia usada por Satanás. Versículos 1 a 4. Versículos 5 ao 15, Paulo se defende. Lembrem-se que ele está num contexto de autodefesa, então ele vai continuar usando argumentos para se defender. Então Paulo se defende contrastando o seu perfil com o dos falsos apóstolos. E versículos 16 em diante, as credenciais de Paulo. Ele apresenta algumas das suas credenciais. Vamos ler os versículos 1 e 2 do capítulo 11, o sentimento de Paulo para com a igreja de Corinto. Quisera eu me suportasseis ainda um pouco mais na minha loucura. Rogo-vos que sejais pacientes comigo, pois tenho verdadeiro ciúme de vós, e esse zelo vem de Deus, pois vos consagrei em casamento a um único esposo que é Cristo, a fim de vos apresentar a ele como virgem pura. É interessante, enquanto eu preparava este estudo, eu me ative a isso, que Paulo ele tinha muita facilidade de expor os seus sentimentos. E eu falei aqui em algum momento, dentro da carta de 1 Coríntios, talvez, que esta é uma habilidade que poucas pessoas têm. A habilidade de expor o que sente. E Paulo não estava preocupado com o seu título apostólico, com sua posição na igreja ou no ministério, e deste modo se resguardava, né, por causa do seu status, por causa da sua posição. Não. Paulo tinha absoluta tranquilidade em expor aquilo que sentia pelas pessoas, por seus cooperadores, pelas igrejas a quem ele se dirigia. Ele sempre revelava
sentimentos muito sinceros de amor. Inclusive a igreja de Corinto. Ele fala muito sobre amar essa igreja. Ele revelava sentimentos de gratidão, principalmente no que tange ao trabalho dos cooperadores. Revelava seus medos, suas vontades, suas preocupações, suas expectativas e tantos outros sentimentos, porque ele tinha a capacidade de rasgar o coração diante das pessoas. Isso era bom porque isso atraía um feedback positivo das pessoas. Porque é interessante, quando você se abre para o outro, ele se sente na liberdade de, em contrapartida, também se abrir a você e dizer aquilo que sente. Paulo se abria para a igreja também se abria para Paulo. Na parte inicial do capítulo 11, o apóstolo ele expõe mais uma vez os seus sentimentos em relação à igreja, nessa parte inicial do capítulo 11. No versículo 1, Paulo expôs o desejo de que os irmãos o suportassem ainda por mais um tempo e fossem pacientes com ele. Por quê? Porque ele ainda tinha algumas outras coisas a dizer em sua defesa. Tá? Se você ler o contexto, é isso que ele está querendo. É isso que justifica essa fala. Ele ainda vai dizer outras coisas a seu respeito, em sua autodefesa, e isso exigiria a capacidade dos irmãos em suportá-lo um pouco mais e de serem pacientes com ele. No versículo 2, Paulo revelou que os seus sentimentos para com aquela igreja eram sentimentos de quê? Ciúme, talvez na sua versão esteja zelo. Quem tem essa palavra zelo aí? Amém? A maioria, né? Na versão King James, aparece a palavra ciúme de vós. Zelo de Deus, mas ciúme de vós. O que ele tinha para com aquela igreja, ele revela sem medo de que era um sentimento de ciúme mesmo. Ele tinha um apreço muito grande por aquela igreja. E ele diz que esse zelo, ou este ciúme, veio do zelo de Deus. Só que zelo de Deus também pode ser traduzido como ciúme de Deus. Então ele está dizendo, o ciúme que eu sinto da igreja é o próprio ciúme que Deus tem da igreja. O ciúme que eu tenho é o ciúme que Deus tem. Deus tem ciúme, eu tenho o mesmo ciúme que Deus tem pela igreja. Nem Deus e nem Paulo estavam confortáveis, o texto nos mostra isso, né? Com a relação de tolerância que alguns dentro da igreja tinham com esses pseudo-apóstolos. Não é à toa que ele está falando de ciúme dele e ciúme de Deus, que é o ciúme de Deus em síntese. É porque nem ele nem Deus estavam satisfeitos com aquele aparente flerte entre a igreja e esses pseudo-apóstolos. Estava soando estranho a relação de amizade e tolerância da igreja com eles. Vocês estão me entendendo? Isso estava enciumando Paulo, porque estava enciumando Deus. Ele tinha preocupação com os destinos dessa relação entre a igreja e esses falsos apóstolos infiltrados na igreja. Ele tinha medo dos prejuízos disso. Ele estava preocupado. Isso aguçou o seu ciúme. Paulo era como um pai para aquela igreja. Em outro momento ele havia dito, eu sou o pai de vocês. Eu gerei vocês. Então, na condição de pai e ministro da igreja, qual era a sua grande responsabilidade? Apresentar a igreja como uma noiva a Cristo. A igreja de Corinto estava em qual fase? A do noivado, ou do engajamento, né? Tanto faz. Estava na fase do engajamento, do noivado. Ele, enquanto pai daquela igreja, daqueles crentes, daqueles irmãos, ele tinha a missão, e a dura missão, de apresentar aquela noiva de forma pura diante do noivo, que era Jesus Cristo. E outro desafio era convencer essa noiva de uma relação monogâmica com Cristo. Uma relação que só envolvesse a igreja e o próprio Jesus Cristo. Olha o que ele diz, pois vos consagrei em casamento a um único noivo, ou melhor, esposo. Não dá para vocês nem cogitarem a possibilidade de se relacionarem com mais de um. É apenas com um esposo.
é Cristo. E eu vou consagrá-los a Ele, a Cristo, vou apresentá-los a Ele. Então a igreja tinha que colaborar, se mantendo pura, sem mancha, sem pecado. E se a igreja cedesse àquele discurso mentiroso, contido no ensino dos falsos apóstolos, a igreja se corromperia. Ela se mancharia, deixaria de ser pura e não poderia ser apresentada ao noivo. Versículos 3 e 4. Paulo adverte os irmãos quanto a uma estratégia visivelmente utilizada por Satanás. 3 e 4. Entretanto, receio que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja, de alguma forma, seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Porquanto, se alguém vos tem pregado um Jesus que não é aquele que ensinamos, ou se recebeis um outro espírito que não o espírito que creio, recebestes, ou ainda um evangelho diferente do que tendes abraçado, a tudo isso facilmente tolerais. Paulo está compartilhando um sentimento. O primeiro deles, o ciúme. O segundo deles, o sentimento de elevada preocupação. Estou preocupado. O meu desafio enquanto pai é apresentar vocês de modo puro diante do Senhor. Mas eu percebo que há uma possibilidade de que, assim como Satanás enganou a Eva, ele venha fazer o mesmo em relação a vocês. Satanás estava agindo na tentativa de usar contra a igreja de Corinto o mesmo ardis que ele usou contra Eva lá no Jardim do Éden. E de que ardis nós estamos falando? O engano, a mentira. Porque é isso que o diabo faz para falir as pessoas espiritualmente. Enganá-las. E como nós falamos tanto sobre isso aqui na congregação, não é, queridos? Como nós recomendamos os irmãos a se apegarem à palavra de Deus e a toda a palavra de Deus. Porque senão você será alcançado por esse ardis. O ardis do engano. Satanás irá enganá-lo e vai depor você desse lugar de submissão a Cristo. Depor você desse lugar de obediência ao Senhor. Se nós não tomarmos cuidado contra esses ardis, nós seremos inevitavelmente seduzidos como Eva foi seduzida. Nossa mente será capturada por Satanás. E esse é um problema muito grande. Porque quando a nossa mente está nas mãos do diabo, ele constrói sobre a nossa mente aquelas robustas fortalezas, sobre as quais nós falamos aqui na quarta-feira passada. Nossa mente tem que estar subserviente a Cristo. Ela tem que ser colocada num lugar de obediência a Cristo, porque quando ela está em obediência a Cristo, nós nos afastamos de forma sincera do pecado e nossa devoção a Cristo é pura. Então nós temos que tomar muito cuidado e a igreja de Corinto nos serve de exemplo para isso. Ele estava preocupado. Olha, Satanás enganou a serpente. Melhor. A serpente enganou Eva, Satanás não enganou a serpente. A serpente enganou Eva, mentiu para Eva, e Eva não foi capaz de se esquivar da mentira. Você já viu o sapo que está olhando para a cobra? A cobra parece que tem um olhar hipnotizante sobre as presas, né? E aí o sapo está olhando para a cobra e ele está na cabeça dele pensando o seguinte: eu vou morrer. Acabou para mim. Mas ele não consegue fazer o quê? Sair fora. Ele vai morrendo de medo para dentro da boca da cobra, porque ele não foi capaz de quebrar aquilo. Todo crente que não tem a palavra de Deus habitando ricamente dentro dele está sujeito a ser como esse sapo. Ele sabe que parece que há alguma mentira no negócio, mas ele não consegue resistir e acaba sendo seduzido. Satanás constrói suas fortalezas na sua mente, o desvia da verdade e o condena ao inferno. A igreja deveria tomar cuidado com isso. No versículo 4, então, depois de mostrar qual é a grande estratégia de Satanás, que é o engano, Satanás é a serpente, a mesma lá do Éden. Ele continua
em vigor no seu trabalho. Seu trabalho continua vigorando. Então, no versículo 4, ele revelou que a igreja estava tolerando demais. A igreja tinha muita tolerância para com aqueles que pregavam um Jesus que era diferente do Jesus que ele, Paulo, havia ensinado. Estes que pregavam um outro Jesus eram quem? Os falsos apóstolos. Eles pregavam um Jesus que não correspondia à imagem do verdadeiro Jesus, o Filho de Deus, o unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. Deus. Um Jesus que era Deus. Eu disse aos irmãos que naquela cultura havia uma forte influência de pensamento grego. Os gregos olhavam para Jesus não como sendo quem era. O gnosticismo, que veio da filosofia grega, do pensamento grego, enxergava Jesus não como Deus, mas como uma emanação. Deus verdadeiro foi emanando, é como se ele fosse liberando partes de si ao longo do tempo. Jesus veio a ser uma das principais emanações, ou a primeira emanação. Mas ele não era Deus. Isso estava sendo ensinado em muitas igrejas e provavelmente também na igreja de Corinto pelos falsos mestres. É por isso que Paulo diz, cuidado, se alguém pregar um Jesus diferente daquele que eu ensinei, tem coisa errada aí, não tem que haver tolerância quanto a este ensino. Serve para a gente hoje. Qualquer Jesus que divergir daquele que a Bíblia apresenta, você tem que recusar imediatamente. Não tente flertar com esses ensinos, tá, queridos? Acendeu a luzinha vermelha, você que tem a palavra de Deus habitando ricamente em você. Acendeu a luzinha vermelha, quando você ouviu alguma coisa, teve contato com algum ensino, com alguma pregação, com alguma palavra, essa luzinha acendeu, então recusa imediatamente. É vírus. Ok? Os computadores, pelo menos antigamente, você instalava o antivírus, quando aparecia um vírus lá no site onde você entrava, aí aparecia uma notificação, uma janela, dizendo que aquele site era perigoso, que havia algum problema ou possível problema ali. E você podia escolher seguir em frente ou recusar. Então, acendeu a luzinha vermelha, é vírus, é Satanás querendo entrar nesse sistema aqui, ó. Tem que ser recusado esse ensino, essa palavra imediatamente. Havia também uma grande tolerância para com um espírito que não era o Espírito Santo. Que espírito era esse? Na sua Bíblia, o espírito aí, o primeiro espírito está em letra minúscula? O segundo espírito está em letra maiúscula? Este espírito é o espírito de Satanás, que operava por trás dos falsos ensinadores. É Satanás que inspira o ensinamento de um Cristo que não é o bíblico. Vocês conseguem compreender isso? É Satanás que inspira todo o ensino que apresenta um Cristo que não é o Cristo das Escrituras. Satanás é que está por trás disso. É o espírito satânico que opera atrás disso, não o Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha com a pura verdade de Deus. Qualquer coisa que diverge dessa verdade é de Satanás. E havia uma grande tolerância para com um evangelho diferente daquele que Paulo havia pregado quando eles abraçaram a fé. Ele está dizendo, olha, vocês estão tolerando um evangelho que não é aquele que vocês abraçaram lá no começo. E por que esse evangelho estava sendo pregado entre eles? Um evangelho estranho. Por quê? Porque havia um espírito por trás disso, que era o espírito de Satanás, operando na vida dos falsos apóstolos. E haviam aqueles que estavam tolerando, isso estava se tornando um grande problema. O problema da excessiva tolerância da igreja de Corinto também foi abordado nos versículos 19 e 20. Vamos ler esses versículos de uma vez e depois vamos retornar lá para o versículo 5 em diante. Paulo vai mencionar novamente essa excessiva tolerância deles, 19 e 20. Assim vós, que sois tão lúcidos, certamente sabeis acolher os desequilibrados, porquanto de fato acolheis até quem vos escraviza ou vos explora, ou aqueles que sobre vós se exaltam, e até mesmo suportais quem vos esbofeteia. O que Paulo está denunciando é essa natureza extremamente tolerante da igreja. Vocês recebem,
Vocês dão ouvidos e toleram até gente que escraviza vocês, que esbofeteia o rosto de vocês, gente que explora vocês. Então havia um grave problema de tolerância. A igreja tem que tomar cuidado para não entrar pelo caminho de tolerar o intolerável. Existem coisas que a igreja tende a agir contra de forma enérgica. Eu disse na quarta passada que havia da parte de Paulo uma expectativa. Qual? De que a igreja, a própria igreja, tratasse o problema desses alguns, que eram os pseudo-apóstolos. Que eles se reunissem e tratassem esse problema e resolvessem. Mas pelo que Paulo está mostrando no texto, eles eram incapazes de resolver isso. Por quê? Havia uma excessiva tolerância. Esse era um grande problema. Toleravam com facilidade. Então nós temos que tomar cuidado, tá, irmãos? Nós temos que tomar muito cuidado para a gente não aceitar o que Deus não aceita, o que a Bíblia não aceita. Nós não podemos tolerar um outro Jesus que ainda continua sendo pregado, não tolerar o espírito que opera por trás dos falaciosos e não tolerar este evangelho diferente. Ok, meus irmãos? Muito cuidado, porque hoje o pessoal fala muito sobre a Bíblia tem que ser atualizada, tá? A Bíblia tem que ser renovada. Vocês viram a polêmica tempos atrás com um pastor que defendeu que a Bíblia tem que ser atualizada, porque tudo é atualizado e a Bíblia tem coisas que é como se ele dissesse, não se aplica. Não existe isso. Se nós cremos na universalidade, na inerrância, na suficiência das Escrituras, então nós acreditamos que ela não precisa ser atualizada. Você não precisa apertar o F5 lá, não. As Escrituras são o que precisam ser em todos os tempos. Se Jesus demorar mais 1 milhão de anos para voltar, a Bíblia será a mesma Bíblia? Sim. Não precisará de atualização. Ok? Então, muito cuidado com esse evangelho diferente. Hoje nós temos a luta contra o evangelho inclusivo. Me preocupa esse evangelho inclusivo. Me preocupa. Pode falar, Jéssica. Eles eram líderes dentro da igreja, pelo menos se consideravam líderes e mestres dentro da igreja. Tá? E eles tinham uma certa credibilidade com alguns irmãos ali que davam ouvidos para o que eles ensinavam. Eles estavam dentro da igreja. É como se aqui no Sagrada Família nós tivéssemos esses pseudo-apóstolos. Gente que dizia, eu sou apóstolo, eu sou chamado pelo Senhor. Paulo, que vocês respeitam tanto, que nem está aqui com a gente, só fica escrevendo carta dura à distância, esse não é apóstolo, não. Você está me entendendo? É mais ou menos isso. Havia uma liderança na igreja, é óbvio que havia uma liderança, mas era um grupo que tinha força. Entendeu? Era um grupo que tinha força e tinha os ouvidos de alguns, que davam crédito ao que eles ensinavam. E mesmo que eles não tivessem acesso, penso eu, ao lugar de onde se ensina, que é o púlpito, por exemplo, eles tinham trânsito entre as pessoas. E você não precisa de púlpito para ensinar. Vocês estão me entendendo? Se você chegar com uma falácia por irmão A ou B aí no meio da igreja, você pode contaminá-lo do mesmo jeito, não precisa vir daqui. Também é possível. Exatamente. Bem possível, é provável também. É provável que eles tivessem também a oportunidade de usar o púlpito para se dirigir às pessoas. Só que a igreja, ela não conseguia tratar essas falácias, ela não conseguia reagir a isso. Pelo contrário, a igreja estava cedendo a isso. É por isso que Paulo revela a preocupação. Porque ele enxergou o engano de Satanás nessa conversa toda. E não havia na igreja um grupo forte para resistir a isso. Por isso que eu digo, irmãos, que
também é papel de cada crente se posicionar diante do erro e rejeitá-lo. Não é só do pastor, é de toda a igreja. Você identificou que há um erro, rejeite-o e ore pela pessoa, e aconselhe, e instrua ela a se arrepender daquilo. É responsabilidade de toda a igreja, tá? A gente não pode tolerar o falso ensino, porque ele é extremamente nocivo, é canceroso. Espiritualmente falando, é canceroso, causa gangrena. Quando o sujeito assusta, ele já morreu. Pode falar, João. Paulo era um enviado, ele era um apóstolo, né? Enviado. E ele ensinava por toda parte e supervisionava, na maioria das vezes, à distância, porque ele tinha que seguir em frente. Agora, para tirar a sua influência sobre a igreja, porque a igreja seguia as instruções de Paulo. Só que esses falsos apóstolos estavam dentro da igreja de Corinto. Eles congregavam lá. E eles ensinavam mentiras a todo instante, querendo desfazer tudo que Paulo, à distância, estava tentando ensiná-los. E aí Paulo não viu outra alternativa, a não ser severo realmente. Tá? A Leila ensinou aqui que houve uma carta que ele escreveu, onde ele foi absurdamente severo. Inclusive, ele se preocupou até com os desdobramentos da sua severidade. Né? Ele revelou, eu fiquei preocupado, porque eu sei que vocês se entristeceram. Mas ele se autoaliviou quando entendeu que a tristeza que veio segundo Deus e que promoveu o arrependimento. Então ele ficou em paz. Então, foi uma igreja muito trabalhosa, tá, queridos? A igreja de Corinto foi uma igreja que deu muito trabalho. E há quem diga que depois do primeiro século, registros históricos denunciam que ainda pastores daquela igreja tinham dificuldades com aquela igreja. Nem Paulo conseguiu resolver tudo. Pode falar, meu irmão, para a gente avançar aqui. Irmão Gilberto. Os ensinamentos dos apóstolos. A igreja não tinha a Bíblia nesse formato escrito que nós temos, né, à disposição. Eles tinham a doutrina dos apóstolos, tinham o Antigo Testamento, e eles tinham as instruções de Paulo. E algumas cartas Paulo dirigiu e pediu que fossem compartilhadas, inclusive. Exemplo, a carta aos Colossenses, ele pediu que fosse compartilhada com os Laodicenses. Então, havia muito isso também. Mas o material que eles tinham era suficiente para que eles se prevenissem da mentira. Ok? O material que eles tinham, apesar de não ser tão extenso quanto o nosso, era suficiente para que eles pudessem se resguardar do ensino falacioso. Mas o problema é que eles não estavam conseguindo fazê-lo, até porque o ensino falso ele tem uma certa aparência atrativa. Não é? O ensino falso não vem com uma maquiagem bacana. Ele vem todo trabalhado para te convencer na estética. Mas dentro dele o que reside é a morte. É um problemão. Segunda divisão, Paulo se defende contrastando o seu perfil com o dos falsos apóstolos. Versículos 5 ao 15, ele cria esse contraste. Vamos ler. Contudo, não me julguem nada inferior a estes eminentes apóstolos. Aqui ele está sendo irônico, tá? Pois ainda que não use de eloquente oratória, no entanto, não me falta conhecimento. Em verdade, nós vos temos demonstrado isso em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me com o propósito de vos exaltar, pois vos preguei gratuitamente o Evangelho de Deus? Para vos servir, despojei outras igrejas de seus recursos, recebendo delas sustento financeiro.
Mas quando estava presente convosco e passei necessidade financeira, não me permiti ser pesado a ninguém. Pois quando os irmãos vieram da Macedônia, supriram toda a minha necessidade. Em tudo evitei ser um peso para vós, e assim continuarei a caminhar. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, absolutamente ninguém na região de Acaia poderá privar-me desta glória. Por quê? Será porque não vos tenho dedicado amor fraternal? Ora, Deus sabe que vos amo. O que faço e seguirei fazendo, tenho o objetivo de não dar oportunidade aos que procuram ocasiões de serem considerados iguais a nós nas obras de que se orgulham. Porquanto tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, fingindo-se apóstolos de Cristo. E essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa alguma que seus serviçais finjam que são servos da justiça. O fim dessas pessoas será de acordo com o que as suas ações merecem. Superapóstolos. Interessante, superapóstolos. Os falsos apóstolos, irmãos, eles criaram um padrão estranho. Um padrão estranho de competência. Eles criaram um padrão estranho para saber quem era mais ou menos competente, melhor ou pior. E os padrões eram, dentre outros, por exemplo, a jactância. A jactância é você pensar sobre si mais do que deve. É pensar que fez mais do que exatamente fez. Expedientes de orgulho de retórica e de eloquência, como eu falei, estes eram padrões, alguns padrões que eles usavam para medir a competência, habilidade e capacidade de alguém. Paulo, diferentemente disso, não recorria geralmente a esses padrões. Ele se media pelos padrões de Deus, pelos padrões divinos. Ele media a sua competência a partir dos padrões estabelecidos pelo próprio Deus. Porque, no final de tudo, o que interessa é isso. É que nós tenhamos satisfeito os padrões de Deus, e não o padrão dos homens. Então, considerando que o que importa, na verdade, são os padrões de Deus, Paulo procurava atendê-los, esquecendo-se dos padrões dos homens. E mesmo que Paulo quisesse se comparar aos padrões deles, ele diz no versículo 5 que, caso o fizesse, em nenhum aspecto ou em nada ele se julgava inferior. Vamos considerar que eu vou me medir usando os padrões de vocês. Ele diz no versículo 5, em nada me considero inferior aos chamados eminentes apóstolos. Como eu disse, ele está sendo irônico. Né? É como a versão do pastor Wilson diz, superapóstolos. Versículos 6 ao 12, que nós já lemos aqui, nós temos o perfil de Paulo. Porque o perfil de Paulo ele contrastava com toda clareza com o perfil dos falsos ensinadores. Não só pelo caráter, pela moralidade, pela fidelidade de Paulo, mas também pela motivação a partir da qual ele realizava o trabalho de Deus. Então ele se contrastava pelas duas razões, por seu comportamento, por sua fidelidade, mas também pela motivação correta com que ele trabalhava. Já os falsos ensinadores não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados em autopromoverem-se. Eles estavam sendo motivados pelo lucro. Eles queriam ganhar em cima de tudo, lucrar em cima de tudo, ganhar o que pudessem, seja admiração, seja retorno financeiro, seja o que fosse. E, ao final, o propósito maior era corromper o maior número de pessoas possível. No versículo 6, então, Paulo abriu mão do recurso de uma oratória eloquente. Ele diz isso. Apesar de aparentar não ser capaz de usar uma oratória, uma retórica eloquente, ou seja, convincente, Paulo demonstrava não lhe faltar o principal. O que era o principal? O conhecimento. Oratória e retórica é técnica, conhecimento é outra coisa. Às vezes o indivíduo tem oratória, tem retórica, tem eloquência, mas não tem conhecimento. Paulo diz que tinha conhecimento, mesmo que os falsos apóstolos achavam que ele não tinha oratória eloquente. E que esse conhecimento foi submetido à prova. Ele foi submetido a testes. Em diversas situações,
Os próprios irmãos da igreja de Corinto puderam atestar o nível desse conhecimento. Porque o que testa o conhecimento? São as situações. Não é verdade? Como é que você sabe se de fato conhece sobre alguma coisa? Quando as situações te testam naquele campo de conhecimento. Como é que um médico vai provar que conhece medicina? Estando lá em casa, deitado no sofá? É na prática, quando ele estiver diante de um paciente, quando ele estiver na mesa de cirurgia com alguém cuja vida depende da habilidade dele. Então, isso se aplica a qualquer ramo do conhecimento. Você demonstra ter conhecimento na prática, nas situações que vão emergindo ao longo do caminho, e você tem que pegar o conhecimento e aplicá-lo voltado para uma solução. Isso aconteceu com Paulo. Diversas situações apareceram e ele só conseguiu resolver as situações porque tinha conhecimento. O conhecimento é uma bênção. Quando você, quando eu, quando nós procuramos conhecer, isso é ótimo, porque conhecimento não se perde. Tem gente que diz, não vou saber sobre isso porque não vai me servir de nada. Era a mesma coisa que eu achava quando estava no ensino fundamental, ensino médio. Não vou usar nunca isso. Entrei na faculdade. Está lá. Está tudo ali. Né? Às vezes, situações do dia a dia, onde você nunca imaginou, demandam a aplicação de um conhecimento que é lá da primeira série e que você achou que nunca usaria na vida. Olha para você ver. Então, o conhecimento é uma bênção. Ele te ajuda em muitas coisas. E Paulo tinha conhecimento, ele demonstrou ter conhecimento. O conhecimento dele foi provado nas situações. Ele poderia agir de forma eloquente, com uma oratória poderosa? Como eu disse, ele poderia. Ele poderia ser tão bom orador, tão eloquente quanto os filósofos e ensinadores daquele tempo. Mas ele escolheu abrir mão disso, pregar o evangelho puro e simples. Porque o poder para a salvação do que crê está nesse evangelho. Não está na capacidade de fala de quem está falando. Está no evangelho. Versículos 7 a 12, Paulo abriu mão, inclusive, do sustento financeiro. Ele abriu mão de uma oratória eloquente e abriu mão também do sustento financeiro da igreja. Para que a igreja pudesse ser exaltada, é o que ele diz do versículo 7 em diante, ou transportada para um outro patamar, com a pregação do evangelho, Paulo fez o quê? Para que a igreja fosse exaltada, colocada em outro patamar, ele, Paulo, pessoalmente fez o quê? Se humilhou. Ele diz que se humilhou. E essa humilhação não consistia em pecado. Não cometi pecado algum ao humilhar-me. Ele decidiu humilhar-se. Porque o propósito era exaltar a igreja, como eu disse. Então, para exaltar a igreja, ele decidiu se humilhar. E não havia pecado nessa decisão. Ele se humilhou em que sentido? No sentido de ter aberto mão de alguns privilégios, dentre eles o do sustento financeiro, que seria absolutamente compreensível caso ele optasse por ser sustentado financeiramente. Nós já estudamos sobre isso. Os filósofos e os pensadores gregos daquele tempo não eram como Paulo. Eles cobravam taxas, valores, quantias, cachês muito altos para que as pessoas pudessem ouvi-los. Tá? Então, para eles transmitirem conhecimento, eles cobravam caro. Paulo diz que, diferentemente desses homens, ele decidiu passar tudo de forma gratuita. Não custou nada para ninguém. Ele transmitiu conhecimento e elevado conhecimento, tudo de forma gratuita. Ele poderia cobrar? Poderia, mas não fez, porque decidiu se humilhar e apresentar tudo de graça para a igreja, ou sem custo algum para a igreja. Ele tanto ensinou quanto pregou o evangelho gratuitamente, como eu disse, mesmo tendo o direito de receber por isso. Para servir a igreja gratuitamente, Paulo contou com a ajuda financeira de alguém, porque, obviamente, como um ser humano comum, Paulo tinha as suas necessidades e despesas. Sim ou não? Mas Paulo era missionário, andava viajando. Ok, mas quem está viajando precisa dormir em algum lugar, precisa ter comida, precisa ter uma série de suportes, né? E para isso precisa de dinheiro. E Paulo, como não extraía nenhum dinheiro da igreja onde ele estava trabalhando, ele contava com o suporte financeiro de outras igrejas, e é isso que ele mostra aqui.
Ele contou com a ajuda financeira de outras igrejas. E quando a ajuda externa dessas igrejas não foi suficiente, Paulo chegou a passar necessidades. Mas nem as necessidades de Paulo o fizeram tirar qualquer dinheiro da igreja. E essas necessidades, ele diz que foram todas supridas com a chegada de quem? Quem é que viu no texto aí? De alguns irmãos, vindos de onde? Macedônia. Que igreja estava na Macedônia? Filipos, provavelmente. Ele estava falando de Filipos, que ele enaltece como uma igreja generosa em outros momentos. Provavelmente essa ajuda veio de Filipos. Então, ele tomou essa decisão de não ser pesado em nada para a igreja. Em nada. Ele não queria pesar em nada para a igreja. E ele se orgulhava disso. Ele achava que havia glória nessa decisão. E outra coisa, essa decisão de não depender financeiramente da igreja de Corinto revelou o coração de Paulo. Revelou o que no coração de Paulo? A sua abnegação. Revelou que ele estava fazendo o trabalho de boa fé, porque os falsos ensinadores, ou apóstolos, melhor dizendo, eles faziam a obra de Deus munidos de uma motivação errada. Mas Paulo, quando abre mão do financeiro, ele está esfregando na cara desses homens que a sua motivação sempre foi boa. Ele trabalhou de boa fé. Ele não procurou usar a igreja para enriquecer. Não procurou usar a igreja como plataforma para ascender socialmente e financeiramente. Ele abriu mão de tudo. Mas por que ele decidiu agir assim? Por que ele decidiu abrir mão? Por amor a eles. A pergunta de Paulo, será que não vos tenho dedicado amor fraternal? É uma pergunta retórica. Ou seja, estava óbvio que o que o levou a isso foi o amor que sentia por eles. Amei tanto vocês, ou amo tanto vocês, que eu decidi não ser pesado a vocês. Em momento nenhum. Abri mão daquilo que é direito, por amor a vocês. Em síntese, é o que ele quer dizer. No versículo 12, Paulo revelou que continuaria agindo dessa forma. Ou seja, ele continuaria não escorado na ajuda financeira da igreja, ou não dependendo da ajuda financeira da igreja. Ele continuaria nesse caminho de abnegação e renúncia. Coisa que os falsos ensinadores, melhor, apóstolos, não estavam dispostos a fazer. E eles queriam que Paulo se apropriasse de algum valor dentro da igreja para justificarem a reação deles ou a atitude deles. Só que Paulo não tirava dinheiro da igreja, hora nenhuma. O seu sustento vinha de fora. Isso aí dificultou muito a vida dos falsos apóstolos. Por isso Paulo está usando esse argumento, o argumento de ter deixado de lado o suporte financeiro vindo da igreja. Os falsos apóstolos, diferentemente de Paulo, eles eram gananciosos. Eles queriam dinheiro, retorno financeiro, ganho, lucro, mas Paulo não tinha o seu coração voltado para isso. E ele não estava disposto a se valer desse expediente. Versículos 13 a 15, nós vamos parar por aqui, infelizmente não vai dar para terminar. Versículos 13 a 15, Paulo fala do perfil dos falsos apóstolos. Ao falar daqueles que estavam se opondo a ele dentro da igreja, Paulo chamou, no versículo 13, de falsos apóstolos, não é isso que está aí? Falsos apóstolos e obreiros enganosos, fraudulentos ou desonestos. Olha que nome que Paulo dá para esses camaradas. Os nomes, falsos apóstolos e obreiros desonestos. E Paulo vai além. Ele diz que a atitude deles era como a de Satanás. Era isso que ele estava dizendo. Porque assim como Satanás, eles estavam agindo com disfarces. Eles estavam agindo com disfarces. Satanás age como um anjo de luz. Satanás não entra dentro da igreja dizendo que é Satanás. Não vem com a plaquetinha, Satanás. Não vem com a roupa, né, mostrando que é diabo. Nem com chifre ele entra. Então ele entra realmente com um sapatinho de algodão. Parece um anjo de luz enviado pelo Altíssimo. Mas é Satanás. Esses homens estavam se valendo do mesmo recurso. Eles estavam infiltrados, disfarçados com uma aparência de luz. Só que eles não estavam a serviço do Espírito Santo, mas a serviço
do espírito maligno. Eles serviam a este espírito maligno. Eles fingiam ser servos da justiça. Na verdade, eles eram servos de quem? De Satanás. Servos da injustiça. E Paulo procura mostrá-los que o fim deles era certo. E eles receberiam de acordo com as ações que eles mereciam. Então, ciente do perfil desses homens, a igreja deveria ter o quê? Cuidado. A igreja deveria ter atenção para que não fosse enganada. Semana que vem, então, dos versículos 16 ao 28, onde Paulo vai falar de algumas de suas credenciais. Como nós dissemos, Paulo está fazendo o que aqui diante da igreja? Diante da igreja. Ele está se defendendo. Então, são argumentos. Pode falar, Lê. Fica ruim, né? Para eles. Verdade. Tá bom. Exatamente. Tem gente que não pode pregar toda a Bíblia, né? Porque senão se vê em sérios problemas. Cai em contradição. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, tá, queridos? Eu recomendei na escola dominical, algumas semanas atrás, muito cuidado. Tem gente que se recusa a ser pastoreado numa igreja física e vai ser pastoreado por pastor no YouTube. Tá? Muito cuidado, cuidado. Porque às vezes vem coisa boa, coisa ótima, que vai te fortalecer na fé e vai te fazer caminhar com Jesus. Mas tem coisa que só vai estragar você. Então é melhor você nem ter contato com isso se você não tiver capacidade de rejeitar aquilo que é ruim. Tá? Então, muito cuidado, tá, queridos? Precisa ser pastoreado? Você precisa de uma igreja física, de um pastor físico que tem um compromisso com a sua vida, que vai te acompanhar, que vai te ajudar, mesmo ele sendo defeituoso. Não existe pastor perfeito, não. Eu quero um pastor perfeito. Vai passar a vida caçando. Não vai achar, não. Tá? São homens. Deus não mandou anjos para cuidar da igreja. Se ele quisesse gente perfeita para cuidar da igreja, tinha aqui serafins, querubins e tantos anjos que estão em condição perfeita. Ele entregou para vasos de barro, como eu disse, homens imperfeitos. Então eles vão errar mesmo, mas foram os que Deus colocou, vão estar à frente e vão ajudá-lo nessa caminhada. Então, o crente precisa estar na igreja, tá? Para ser devidamente pastoreado, acompanhado, ajudado. É um tratamento personalizado. Não é bom você ter um tratamento personalizado? Alguma coisa que te atenda de verdade naquilo que você precisa. Exatamente, é um tratamento personalizado. Você tem que ter vínculo com a igreja. Já estou terminando em um minuto. Você tem que ter vínculo com a igreja. Tem gente pregando que não é necessário vínculo com a igreja, não. Mas é estritamente necessário o vínculo com uma igreja, um lugar, um endereço. Tá, meus irmãos? Isso é muito importante. A igreja tem o papel de nos trazer algo que à distância nós não temos, que é o benefício dessa comunhão aqui entre irmãos. A igreja primitiva se reunia. Tá? A igreja primitiva se reunia. E nós sabemos do poder do estar congregado em unidade com uma igreja, com irmãos, com pessoas que você toca, com pessoas com quem às vezes você até discute, mas resolve as coisas e segue caminhando como irmão. Isso é muito importante. Tá? E o mundo caminha numa direção de impessoalidade que não cabe dentro da igreja. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Meus queridos, eu gostaria